Você já se perguntou por que chamamos este vasto continente de América? Este nome, que hoje parece tão natural, tem origens que remontam ao século XVI, um período marcado por grandes explorações e mudanças no imaginário europeu. Resumidamente, tudo começou com as viagens de Cristóvão Colombo, que ao lado de suas 3 famosas embarcações, Santa Maria, Pinta e Nininha, chegou a uma ilha nas Bahamas, chamada pelos habitantes locais de Guanahani. Lá, Colombo acreditava ter encontrado uma nova rota para a Ásia, mas seu feito foi muito maior do que isso. A palavra América viria a ser cunhada em homenagem ao navegador florentino Américo Vespúcio, um dos primeiros a perceber que as terras descobertas por Colombo não pertenciam à Ásia, como inicialmente se pensava, mas sim a um novo continente, até então desconhecido pelos europeus. Mais tarde, em 1507, o cartógrafo e estudioso alemão Martin Waldseemüller eternizou esse nome em seu Mapa Mundi pessoal, intitulado Universalis Cosmographia. Nessa obra, ele rotulou as novas terras do hemisfério ocidental como América, inspirado nos relatos das viagens de Vespúcio, acreditando que ele havia sido o primeiro europeu a compreender a real extensão do Novo Mundo. Fascinante, não é mesmo? No entanto, Waldseemüller jamais imaginou que seu trabalho cartográfico se tornaria o termo dominante para designar toda essa imensa massa continental. E não apenas no sentido de nomeação, mas também de entendimento geopolítico, histórico e, sobretudo, cultural. Afinal, muito antes de qualquer europeu sonhar com essas terras, milhões de pessoas já habitavam o que hoje chamamos de América. Povos diversos, com culturas próprias, línguas únicas, sistemas políticos sofisticados e visões de mundo profundamente enraizadas em seus territórios. Esses povos indígenas viviam ali há milênios, muito mais tempo do que os europeus inicialmente supuseram. Desde impérios monumentais, como os astecas e os incas, até sociedades nômades e seminômades espalhadas por florestas, desertos e montanhas. Cada um deles possuía suas próprias histórias de origem, transmitidas ao longo de muitas gerações. Eu sou o Brian, e seja muito bem-vindo a mais um episódio de Ruído Perpétuo. Hoje vamos desbravar um passado distante para entendermos como esses povos chegaram até aqui. Podemos dizer que hoje o uso da palavra América tornou-se uma convenção acadêmica e política. Ela funciona como uma forma de organizar e estudar um espaço vasto, mais fragmentado e marcado por diferenças culturais, étnicas, geográficas e linguísticas. No entanto, quando pensamos com mais profundidade, percebemos que a América jamais foi reconhecida pelos povos que a habitavam antes da chegada dos colonizadores. E, ao falar desses povos originários, outro termo ganha destaque: indígena. Derivado do latim, indígena significa nascido no lugar ou originário da terra. O termo respeita a ancestralidade e a ligação profunda dessas populações com os seus territórios. É também mais abrangente e preciso do que índio, um equívoco histórico perpetuado por séculos. Esse erro nasceu com Cristóvão Colombo, que ao chegar ao Caribe em 1492 acreditou ter alcançado as Índias Orientais, confundindo-as com uma nova rota para a Ásia. Dessa confusão surgiu a nomenclatura que marcou os povos nativos das Américas. Hoje, indígena carrega valor histórico e um forte peso político. Segundo a definição da Organização das Nações Unidas, a ONU, povos indígenas são aqueles que mantêm continuidade histórica com sociedades anteriores à colonização, que se auto-identificam como distintos das culturas dominantes e que lutam pela preservação de seus modos de vida, línguas, espiritualidades e territórios ancestrais. Ainda assim, o termo permanece limitado, assim como América, útil no campo acadêmico e político, mas incapaz de abranger a multiplicidade de nomes próprios que cada povo dava e ainda dá a si mesmo e às suas terras.
Aliás, muito menos consegue traduzir as complexas redes de pertencimento que moldam identidades muito além das divisões impostas por mapas ou categorias coloniais. Portanto, tanto América quanto indígena são construções históricas, forjadas no contexto da colonização e da necessidade de catalogar o desconhecido, que, na verdade, já era o lar de povos inteiros, presentes muito antes do olhar dos navegadores. Mas, se quisermos compreender melhor os caminhos percorridos pelos primeiros humanos até o continente americano, precisamos voltar e olhar a um ponto remoto do globo, o Estreito de Bering. À primeira vista, pode parecer apenas um trecho de oceano gelado e inóspito, varrido por ventos árticos e encoberto por névoas persistentes. Localizado entre a Península de Chukotka no extremo leste da Rússia e a costa do Alasca nos Estados Unidos, o estreito conecta o Mar de Bering ao sul com o Oceano Ártico ao norte. É estimado que há cerca de 20 mil anos o oceano estava 120 metros abaixo do nível do mar. Naquele tempo, o planeta estava muito mais gelado, fazendo com que os hemisférios sul e norte ganhassem muito gelo. Isso tirou uma grande quantidade de água dos oceanos, fazendo eles baixarem. Dito isso, olhando para o Estreito de Bering, a área em vermelho são terras que tinham menos de 120 metros. E com a baixa do nível do oceano, toda essa região ficou visível, criando essa nova área acessível, a famosa região de Beríngia. É bom mencionar que boa parte do mar no Estreito de Bering tinha uma profundidade entre 30 e 50 metros, então não foi muito difícil o território ter se expandido tanto. Além disso, é importante saber que esse processo demorou cerca de 35 mil anos. O ser humano já dominava o lado direito e, com a maré super baixa, passou a habitar esse novo espaço de terra que emergiu, além de, posteriormente, explorar o lado esquerdo. Essa é a teoria da passagem do Estreito de Bering. Ela inclui o fato de que as terras que antes eram tomadas pelo mar foram habitadas e que não serviram apenas como uma passagem. Aliás, esse grande pedaço de terra não ficou assim por muito tempo. Foram milhares de anos em que era possível caminhar sob essa terra outrora submersa. Então, o processo de migração entre continentes pelo Estreito de Bering pode ter levado muitos e muitos anos, com vários assentamentos sendo erguidos ao longo deste novo território onde o mar recuou. Ou seja, não foi uma viagem única que os seres humanos daquela época fizeram. Foi muito provavelmente um processo lento que envolvia inúmeros acampamentos e extensas explorações. Além disso, carrega um forte simbolismo político, porque durante a Guerra Fria, representava uma das linhas mais tensas do planeta, onde Estados Unidos e União Soviética se observavam de perto, separados por poucos quilômetros e por uma profunda desconfiança. Mas antes de se tornar um cenário de disputas ideológicas e de ser mapeado por exploradores, o Estreito de Bering já era conhecido pelas populações indígenas que habitavam a região há milênios. E quase que de forma mística, povos como Chukchis, Yupikis e Inupiat preservam mitologias que falam de ancestrais vindos do outro lado do mar, de passagens secretas entre mundos, de pontes desaparecidas e de um tempo em que tudo estava conectado. O explorador Knud Rasmussen, em Across Arctic America, registrou o mito do povo Inupiat sobre grandes migrações ancestrais conduzidas por xamãs que ouviam a voz da terra e sabiam quando era hora de deixar uma região e seguir além do mar. O etnógrafo Vladimir Bogoraz, em The Chukchi, também documentou mitologias, religiões e costumes dos Chukchis que relatavam histórias ligadas ao Estreito de Bering. Entre esses mitos, destacavam-se as Ilhas Pontes, que surgiam e desapareciam conforme a vontade dos deuses, uma alegoria clara para mudanças geológicas e ambientais. A teoria da travessia por Beríngia permanece como uma das principais explicações da comunidade científica para a presença humana nas Américas antes da era da navegação. De acordo com as descobertas, por milhares de anos, esse trecho de terra serviu como habitat para caçadores-coletores que seguiam rebanhos de mamutes, bisões e outros grandes animais do Pleistoceno, um tempo que é até chamado de Era do Gelo. Mas na verdade é um pouco equivocado dizer que aquele período da passagem do homem pela Beríngia 20 mil anos atrás era a Era do Gelo.
Então não confie muito nesse tipo de afirmação. Primeiro porque a Era do Gelo não foi um evento único e que teria ocorrido somente naquele período. Também conhecida como Era Glacial, a Era do Gelo, na verdade começou muito antes, 2.600.000 anos atrás, e inclusive ainda estamos vivendo nela. Aliás, essa atual não é a única Era do Gelo que existiu. Diversas grandes glaciações já aconteceram ao longo da história da Terra, em épocas muito diferentes. Entre as mais conhecidas estão a glaciação quaternária, que começou há mais de 2,6 milhões de anos, que é a que estamos vivendo, a glaciação criogeniana, ocorrida há cerca de 720 milhões de anos e com duração aproximada de 85 milhões de anos, e também a glaciação huroniana, que começou há cerca de 2,4 bilhões de anos e durou cerca de 300 milhões de anos. São inúmeras, poderíamos ficar horas aqui falando de várias delas. Inclusive até algumas foram tão extremas que chegaram a ser chamadas de Terra Bola de Neve, com episódios glaciais que cobriram com gelo quase todo o planeta. Essas eras do gelo não possuem duração fixa e nem previsível. Além de não sabermos quando acabam, também não há como saber quando começam. Ou seja, tanto o início quanto o fim delas é um mistério. É como se Deus soprasse a Terra de vez em quando, congelando os polos. Aliás, é justamente assim que se define uma era do gelo, quando os polos da Terra estão congelados. Mas então, se ainda estamos vivendo a mesma era glacial de 20 mil anos atrás, por que naquele tempo o mar estava cerca de 120 metros mais baixo e hoje não? A resposta é que, dentro de uma era do gelo, o clima varia. Atualmente estamos numa fase interglacial, em que o frio é menos intenso. O último máximo glacial ocorreu cerca de 26 mil anos dentro deste grande período da glaciação quaternária. O que não significa que não haverá outros. É possível que no futuro o nível do mar volte a baixar muitos metros em uma nova glaciação, que pode ocorrer em dezenas de milhares de anos, caso a atividade humana não altere esse ciclo natural e, claro, caso ainda estejamos aqui. Mas voltando para os seres humanos no Estreito de Bering, podemos dizer que eles atravessaram para a América tanto por curiosidade quanto por sobrevivência. Os grupos que cruzaram a Beríngia não eram nômades inconscientes vagando ao acaso. Pelo contrário, veja só que interessante, eles seguiam padrões de migração baseado nos movimentos dos animais e nas estações. Conforme avançavam, cada região exigia uma certa adaptação. Os que chegavam a florestas densas aprendiam a construir canoas e a seguir os rios. Os que encontravam desertos passavam a caçar animais menores e a estocar água. Com o tempo, esses grupos migrantes se espalharam por todo o continente, formando uma enorme diversidade de sociedades, culturas, línguas e modos de vida, da Mesoamérica aos Andes, do Brasil à América do Norte. A arqueologia moderna, contudo, mostra que muitos permaneceram por milhares de anos na região do Estreito de Bering, o que significa que gerações inteiras nasceram e morreram ali antes que seus descendentes cruzassem para o que hoje chamamos de América. Com o passar dos séculos, surgiram culturas distintas: Clovis, Folsom, Pueblos, Tupis-Guaranis e Inuites, alguns possivelmente descendentes daqueles primeiros migrantes do Estreito de Bering. Se você conhece alguém com o nome Clovis, vai achar engraçado, mas Clovis, em especial, eram caçadores-coletores especializados na caça de grandes animais, como mamutes, utilizando ferramentas de pedra elaboradas, como as pontas Clovis, caracterizadas por uma rachadura na base que também servia de encaixe para lanças. Mas, misteriosamente, essa cultura desapareceu, talvez em razão de mudanças climáticas ou da escassez da megafauna. Por muito tempo, os Clovis foram considerados por diversos pesquisadores os primeiros povos a ocupar as Américas. Essa teoria ganhou força com estudos genéticos de ossadas associadas à cultura Clovis, como o fóssil Anzique I, de 12.600 anos, encontrado em Montana, nos Estados Unidos. A análise revelou que os Clovis compartilhavam linhagens genéticas com populações nativas da Sibéria e com diversos grupos indígenas americanos atuais, confirmando a origem asiática de algumas das primeiras populações que entraram pelo Estreito de Bering. Posteriormente, surgiram os povos Folsom por volta de 10 mil anos atrás, também na América do Norte, provavelmente descendentes ou sucessores dos Clovis.
Eram caçadores especializados em bisões e utilizavam pontas de lança mais refinadas que os cloves, conhecidas como pontas Folsom. Diferente das anteriores, eram mais finas e apresentavam sulcos mais longos, próprias para caçar o extinto bison anticus. Os cloves, por sua vez, também se adaptaram melhor ao novo clima mais seco após o fim da última era glacial. Já os povos pueblos habitavam até hoje o sudeste dos Estados Unidos, especialmente em estados como Novo México e Arizona. Sua civilização, originada por volta do ano 100 d.C., descende de povos ancestrais como os Anasazi. Eles são reconhecidos por sua agricultura desenvolvida, baseada no cultivo de milho, feijão e abóbora, e pela construção de aldeias de adobe, barro e palha, chamados pueblos. Também se destacam por sua tradição artística, sobretudo na cerâmica e agricultura. Já os povos tupi-guaranis, antes da chegada dos europeus, eles ocupavam vastas áreas do atual Brasil, Paraguai e Bolívia. Viviam em aldeias, praticavam agricultura, pesca e coleta, possuíam uma rica cultura oral e espiritualidade profundamente ligada à natureza. Além disso, realizavam a pagelança, práticas e rituais de cura e magia, conduzidos principalmente pelos pajés. É interessante observar também que os tupi-guaranis deixaram forte influência na cultura brasileira atual, com muitas palavras do português derivadas do tupi. Já os inuites são povos inativos das regiões árticas da América do Norte, como Alasca, Canadá e Groenlândia. Eles habitaram essas áreas por milhares de anos e desenvolveram formas de vida altamente adaptadas ao frio extremo. Caçavam animais marinhos, como focas e baleias, viviam em habitações típicas como iglus e utilizavam caiaques e trenós puxados por cães. E mesmo com o contato com o mundo moderno, muitos inuites ainda preservam aspectos de sua cultura tradicional. Esses são alguns dos povos que se desenvolveram e se destacaram durante a grande imigração pela América. Mas embora a teoria do Estreito de Bering ainda seja a mais aceita para explicar o povoamento do continente, outras hipóteses ganharam força a partir da segunda metade do século XX. Inicialmente rejeitadas pela comunidade científica, essas alternativas foram reforçadas à medida que novas evidências sobre o passado humano nas Américas vieram à tona. Ao que parece, muito antes de Colombo cruzar o Atlântico ou de Américo Vespúcio dar nome ao continente, outros navegadores guiados pelo instinto e pelas estrelas já exploravam a vastidão dos oceanos. Entre eles destacavam-se os polinésios, um dos povos mais audaciosos. Esses navegadores dominaram a imensidão do Pacífico com um espírito aventureiro e possivelmente foram os primeiros estrangeiros a alcançar as costas da América do Sul, séculos antes da chegada dos europeus. Vindos do Sudeste Asiático, trilharam milhares de quilômetros em mar aberto, colonizando ilhas como Havaí, Tahiti, Samoa, Tonga, Ilha de Páscoa e Nova Zelândia. Mas essas conquistas representaram apenas uma parte de sua jornada. Sem mapas ou bússolas, os polinésios navegavam com maestria usando métodos ancestrais, observavam as estrelas, as correntes oceânicas, os padrões das nuvens e até o voo das aves marinhas. Suas embarcações, chamadas waka ou canoas oceânicas, eram notáveis em engenhos de engenharia naval, grandes, velozes, instáveis e aptas a enfrentar longas travessias. A hipótese de que os polinésios tenham alcançado a América do Sul, especialmente as costas do atual Chile e Peru, ganhou força nas últimas décadas e hoje é levada a sério. Diversas linhas de evidência sugerem que esse contato transpacífico pode realmente ter acontecido. Uma das pistas mais intrigantes vem de um animal aparentemente comum, a galinha. Em sítios arqueológicos como El Arenal, no Chile, foram encontrados ossos de galinhas datados de antes da chegada dos espanhóis. Análises de DNA mostraram que essas aves compartilham marcadores genéticos com galinhas da Polinésia, indicando que teriam sido trazidas por navegadores oceânicos. Outro elo importante está nas plantas. A batata doce, conhecida como cumara em Quechua, foi encontrada em cultivo em ilhas polinésias remotas, como a Nova Zelândia, também antes do contato europeu. O mais curioso é que o termo cumara aparece em várias línguas polinésias, com pronúncias semelhantes, sugerindo não apenas a circulação da planta, mas
trocas linguísticas e culturais entre povos de ambos os lados do Pacífico. Existem ainda mais registros de semelhanças culturais e rituais que conectam polinésios e povos indígenas sul-americanos. Objetos cerimoniais, práticas de navegação e certas palavras chamaram a atenção de estudiosos, que viram isso como uma conexão antiga, quase esquecida pela história tradicional. Nos últimos anos, avanços no mapeamento genético adicionaram mais evidências a essa hipótese. Estudos apontam possíveis traços de ancestralidade polinésia em populações indígenas da costa ocidental da América do Sul, especialmente no Equador e no norte do Chile. Embora a presença genética seja limitada, ela é significativa o bastante para indicar algum tipo de contato humano. A rota mais plausível, sugerida por pesquisadores, seria a seguinte. Partindo das ilhas centrais da Polinésia, os navegadores teriam seguido até a Ilha de Páscoa e de lá alcançando as costas sul-americanas. Uma viagem assim, embora repleta de riscos, é considerada tecnicamente possível com os recursos e embarcações disponíveis aos polinésios na época. Entre os nomes que desafiaram a hegemonia da hipótese Clovis First ou Clovis I, destaca-se a arqueóloga Nid Guidon, que nos anos de 1980 contestou a visão tradicional sobre a ocupação das Américas com base em suas pesquisas no Parque Nacional da Serra da Capivara, no estado do Piauí, aqui no Brasil. Seus achados revelaram indícios da presença humana muito mais antigos do que os aceitos até então. Um pouco antes das grandes discussões sobre os primeiros americanos ganharem força no Brasil, foi descoberto em Lagoa Santa o crânio que mais tarde ficaria conhecido como Luzia, encontrado por uma equipe liderada pela arqueóloga francesa Annette Lamen-Ampré. Embora notável, o fóssil permaneceu relativamente esquecido até os anos de 1990, quando o bioantropólogo Walter Neves passou a estudá-lo em profundidade. Foi ele quem nomeou Luzia, em referência a Lucy, o célebre fóssil de Australopithecus da Etiópia. O batismo refletia sua importância científica, já que então era considerado o fóssil humano mais antigo das Américas, com cerca de 11.500 anos. A partir de Luzia, surgiram debates sobre a diversidade biológica dos primeiros povos que habitaram o continente. Além desses exemplos, há outros sítios arqueológicos nas Américas com datações anteriores às da cultura Clovis. Monte Verde, no Chile, com cerca de 14.800 anos. Huaca Prieta, no Peru, com aproximadamente 15.000 anos. Middlecroft Rock Shelter, nos Estados Unidos, datado em torno de 16.000 anos. Também a Toca da Tirapeia, no Brasil, com evidências de ocupação de cerca de 22.000 anos. E o mais intrigante de todos, ossos de um Glossotherium poenesis, um tipo de preguiça gigante, com furos feitos por humanos. Isso foi encontrado no abrigo rochoso de Santa Helena. Esses ossos podem ter até 25.000 anos de idade. Esses achados apontam para uma ocupação humana muito anterior ao que se imaginava, colocando em xeque a ideia de que os primeiros habitantes das Américas chegaram apenas pelo Estreito de Bering e somente após o surgimento da cultura Clovis. Esse cenário também expõe um aspecto político e ideológico relevante. Por muito tempo houve um esforço sistemático, explícito ou velado, para posicionar a América do Norte, especialmente os Estados Unidos, como o epicentro da presença humana no continente. Nesse contexto, a hipótese Clovis First servia a um imaginário científico que favorecia a centralidade norte-americana na narrativa sobre as origens humanas no Novo Mundo. Muitas críticas e rejeições a evidências encontradas na América do Sul, como as pesquisas de Nid Guidon, não se baseiam apenas em critérios técnicos, também envolve geopolítica e visão epistemológica. Isso se traduzia em disparidades na forma como descobertas eram avaliadas. Enquanto escavações nos Estados Unidos recebiam credibilidade com menor resistência, achados sul-americanos eram frequentemente descartados, mesmo quando submetidos a critérios tão rigorosos quanto, ou até mais exigentes do que os aplicados no norte do continente. Essa assimetria deixa claro como a ciência, ainda que pretenda ser neutra, pode ser atravessada por disputas de poder, territorialidade e prestígio internacional. Tema que já abordamos em um episódio anterior, o mito da neutralidade científica disponível no YouTube e Spotify. Felizmente,
O acúmulo de evidências e o avanço de novas técnicas de datação ajudaram a reequilibrar essa balança nas últimas décadas, abrindo caminho para uma compreensão mais ampla, diversa e complexa da ocupação das Américas. Uma tese que vem sendo reforçada continuamente. Dito isso, eu acho que você já está preparado para seguir adiante e conhecer os povos que enfrentaram adversidades naturais, se desenvolveram e adquiriram grande riqueza cultural. Razão pela qual alguns deles se tornariam alvos centrais dos colonizadores europeus. Ao olharmos para a história indígena das Américas, fica claro que não podemos cair no erro da generalização, algo comum quando se vê sociedades indígenas como um único bloco cultural. Na realidade, cada povo era único e possuía seu próprio modo de viver. Algumas sociedades se estruturaram em grandes estados centralizados, chamadas sociedades estatais. Outras mantiveram uma organização descentralizada, baseada em aldeias, clãs ou tribos. As sociedades estatais indígenas desenvolveram estruturas políticas complexas, com hierarquias bem definidas, governos centralizados, sistemas tributários e exércitos organizados. Entre os exemplos mais famosos estão os maias, astecas e incas. Mas antes deles, outras civilizações já ocupavam territórios tanto na Mesoamérica quanto nos Andes. É o caso da civilização Olmeca, considerada uma das mais antigas e influentes da região, frequentemente chamada de cultura-mãe das civilizações mesoamericanas. Seu florescimento ocorreu entre 1500 a.C. e 400 a.C., com destaque para os centros urbanos de São Lourenço, La Venta e depois Três Zapotes, localizados na atual costa do sul do México, nos estados de Veracruz e Tabasco. Os Olmecas desenvolveram uma sociedade complexa, com urbanização, estratificação social, religião elaborada, arte monumental e agricultura intensiva. Sua base econômica era o cultivo de milho, mas também incluía mandioca, feijão e cacau. A pesca e a coleta de produtos da floresta tropical completavam a dieta. Um dos traços mais marcantes da cultura olmeca é sua arte monumental em pedra, especialmente as cabeças colossais, esculturas de basalto que chegam a 3 metros de altura e até 40 toneladas. Essas peças, provavelmente representações de líderes ou guerreiros, revelam tanto habilidades técnicas avançadas quanto uma organização social capaz de mobilizar mão de obra e transportar enormes blocos de pedra por longas distâncias. Do ponto de vista religioso, os Olmecas praticavam uma religiosidade marcada por símbolos xamânicos, culto do jaguar como figura central e associação entre líderes políticos e entidades sobrenaturais. Sua iconografia revela uma cosmovisão dualista e integrada à natureza, com elementos ligados à fertilidade, ao subterrâneo e aos ciclos cósmicos. É possível que tenham sido os primeiros da região a realizar sacrifícios humanos, rituais esses como forma de comunicação com os deuses. Outro legado central foi o desenvolvimento de sistemas simbólicos complexos, que podem ter incluído uma forma inicial de escrita e calendários. Alguns monumentos apresentam glifos que sugerem um sistema de proto-escrita anterior ao calendário maia e aos códices zapotecas. A influência olmeca se estendeu por vastas áreas da Mesoamérica, como mostram vestígios de sua arte e religião encontrados em regiões distantes. Embora a sua cultura tenha entrado em declínio por volta de 400 a.C., muitos de seus elementos sociais, religiosos e artísticos foram absorvidos por civilizações posteriores, como os maias, zapotecas, teotihuacanos e astecas. Muito antes disso, porém, na América do Sul, outra civilização revelada nas últimas décadas também chamou a atenção, a civilização de Caral, florescendo no atual território do Peru há cerca de 5.000 anos, entre 3.000 e 1.800 anos antes de Cristo. Sua principal cidade, também chamada Caral, está no vale do rio Supi, a 200 quilômetros ao norte de Lima, na costa central do Peru. Caral é considerada uma sociedade pré-cerâmica, anterior ao uso difundido da cerâmica e se destacava por sua complexa organização urbana e social, mesmo sem elementos tradicionalmente associados a civilizações antigas, como metalurgia, escrita ou armas de guerra. Esse fato
desafia paradigmas clássicos sobre os critérios de civilização. Entre suas principais características, destaca-se a arquitetura monumental, com pirâmides escalonadas, praças afundadas, complexos administrativos e residenciais construídos em pedra, terra e fibras vegetais. A cidade sagrada de Caral abrigava cerca de 3.000 habitantes e funcionava como centro político, religioso e econômico de uma ampla rede de assentamentos distribuídos pela costa e interior andino. Sua base econômica era sustentada pela agricultura irrigada, sobretudo de algodão, abóbora, feijão e batata doce. O algodão tinha um papel central, pois possibilitava a produção de redes e tecidos usados no cotidiano e na pesca, uma atividade essencial para os povos costeiros. Outro aspecto notável foi o desenvolvimento musical e simbólico. Escavações revelam flautas feitas de ossos e indícios de fogueiras e oferendas rituais, sugerindo uma rica vida religiosa e cerimonial, provavelmente ligada aos ciclos naturais e a divindades da fertilidade e do cosmos. Caral também se destaca por não apresentar sinais de guerras ou exércitos organizados. A ausência de armas, fortificações e violência em restos humanos leva pesquisadores a propor que se tratava de uma civilização baseada em relações simbólicas, religiosas e comerciais, mais do que em dominação militar. Seu sistema de governança parece ter sido centralizado e hierárquico, com elites especializadas em funções administrativas, religiosas e científicas. Há ainda indícios do uso inicial de quipos, apontando para formas não alfabéticas de controle burocrático. A importância de Caral também reside no fato de ter florescido simultaneamente as civilizações do Egito e da Mesopotâmia, mas em completo isolamento geográfico. Sua existência demonstra que a complexidade social pode surgir em diferentes contextos, mesmo sem as condições consideradas clássicas do Velho Mundo. Já os maias, que floresceram nas densas florestas da Mesoamérica, abrangendo o sul do atual México, Guatemala, Belize e partes de Honduras e El Salvador, muitas vezes são vistos hoje como um povo desaparecido. No entanto, continuam vivos e resistentes em várias regiões da América Central e do México. Foi entre os séculos 3 e 9 d.C. que essa civilização atingiu seu auge, construindo cidades monumentais e avançando em ciência, arte e espiritualidade. A escrita maia é até hoje um dos maiores tesouros da arqueologia, por sua estética, complexidade e sofisticação. Eles foram os únicos povos da América pré-colombiana a desenvolver um sistema de escrita plenamente funcional, capaz de registrar ideias abstratas, acontecimentos históricos, mitos e genealogias reais. Conhecida como escrita hierográfica maia, combinava logogramas, símbolos que representam palavras inteiras, e sílabas fonéticas, gerando enorme flexibilidade linguística. Os textos eram esculpidos em pedra, pintados em cerâmica, gravados em madeira e escritos em códices de papel feito com casca de figueira. E, infelizmente, a maioria desses códices foi destruída pelos colonizadores espanhóis, que consideravam como obras do diabo. E acredite, apenas 4 sobreviveram até hoje. O Códice de Dresden, na Biblioteca da Saxônia, na Alemanha; o Códice de Madrid, no Museu da América, na Espanha; o Códice de Paris, na Biblioteca Nacional da França; e o Códice Maia do México, preservado no Museu Nacional de Antropologia, na Cidade do México. Este último é o mais antigo, datado entre 1021 e 1154 d.C. Curiosamente, todos os códices foram feitos com fibras de casca de figueira selvagem. A casca era batida até se tornar maleável e depois coberta com uma camada de gesso branco, carbonato de cálcio, permitindo que fosse escrita ou pintada. Cada códice abordava temas distintos, como astrologia, rituais, listas de deuses e ciclos calendáricos. Isso significa que os maias escreviam sobre praticamente tudo: guerras, eclipses, casamentos reais, sacrifícios, genealogias e até impostos. Para os maias, escrever e pintar não eram apenas ferramentas, mas parte de algo maior: o tempo. Ora, estamos falando do famoso calendário maia, essencial para a produção de alimentos e organização social.
Enquanto a Europa medieval ainda se confundia com datas e colheitas, os maias haviam criado um sistema altamente preciso de contagem do tempo, baseado em observação astronômica e matemática avançada. Eles usavam 3 calendários interligados. Tzolk'in, calendário ritual de 260 dias, usado em cerimônias religiosas e previsões astronômicas. Raab, calendário solar de 365 dias, ligado aos ciclos agrícolas. E a contagem longa, o mais intrigante, que registrava o tempo em ciclos de milhares de anos, permitindo marcar eventos históricos distantes, como nascimentos de reis e grandes eras mitológicas. E não há como deixar de citar 2012, quando o mundo parou diante da suposta previsão maia do fim do mundo. Na verdade, eles nunca previram o apocalipse, apenas o término de um ciclo e o início de outro. Para os maias, o tempo não era linear, mas sim cíclico, como as estações, as marés e a própria vida. É profundo e bem interessante, né? No aspecto urbano, cidades como Tikal, Copan, Calakmul, Palenque e Chichén Itzá impressionam até hoje por sua engenharia, arquitetura e planejamento. Havia ainda pirâmides escalonadas, observatórios astronômicos, templos, palácios e campos de jogo de bola. A sociedade maia era fortemente hierarquizada. No topo estavam os nobres, que concentravam o poder político e religioso, seguidos por sacerdotes, guerreiros, artesãos, comerciantes e camponeses. A agricultura era essencial, sobretudo o cultivo do milho, considerado um presente divino. Os deuses deles eram representados na arte com murais pintados, cerâmicas decoradas à mão, esculturas em estuque e jade, além de adornos funerários. Para os maias, o mundo era permeado por forças sagradas. A realidade não era apenas física, mas também espiritual. Os deuses estavam no céu, na terra, nas plantas e nas estrelas. A religião era politeísta, com divindades ligadas a elementos naturais e aspectos humanos. Entre os mais reverenciados estavam Itzamaná, criador, Sha'ak, chuva, Ixchel, lua e fertilidade, e Ka'awil, relâmpago e poder dinástico. O ritual de sacrifício, inclusive o humano, era a parte central do culto. Imaginamos que não por crueldade, mas pela crença de que os deuses precisavam ser alimentados para manter o equilíbrio cósmico. O sangue, de inimigos ou da própria elite, era visto como oferenda poderosa. Rituais de auto-sacrifício, como cortes em línguas e orelhas por sacerdotes e nobres, eram comuns e considerados atos de devoção suprema. Os maias também acreditavam em múltiplos mundos: o superior celestial, o terreno e o Xibalbá, o mundo habitado por entidades perigosas. A vida era entendida como travessia entre esses reinos, e os mortos continuavam existindo em outros planos. Assim como no Egito, templos e túmulos eram vistos como portais entre mundos. E os reis maias eram considerados intermediários entre homens e deuses. Nesse contexto, destaca-se o icônico templo de Kukulcán, na antiga cidade maia de Chichén Itzá, península de Yucatán, no México. Construído entre os séculos 9 e 12 em homenagem ao deus Kukulcán, a serpente emplumada tornou-se um dos maiores símbolos da civilização. Um dos aspectos mais impressionantes é o fenômeno visual que ocorre nos equinócios da primavera, cerca de 21 de março, e do outono, cerca de 21 de setembro. Nesses dias, a luz do sol ao entardecer cria um efeito óptico que parece dar vida a uma serpente descendo pela escadaria norte da pirâmide. Para os maias, essa engenhosa criação representava a descida mítica do deus Kukulcán à Terra. Porém, por volta do século IX, muitas grandes cidades maias foram abandonadas. O colapso não aconteceu pela ação europeia, mas por fatores internos, como guerras, crises agrícolas e ambientais, além de instabilidade política. Ao norte, centros como Chichén Itzá e Mayapán permaneceram ativos por mais tempo e chegaram a ser visitados pelos europeus. Ainda assim, a civilização maia não despertou atenção imediata. Apenas no século XVIII, expedições espanholas começaram a mapear ruínas em regiões de selva da América Central. Então, no século XIX, a arqueologia maia ganhou projeção internacional.
Entre 1839 e 1842, o explorador norte-americano John Lloyd Stephens e o desenhista britânico Frederick Catherwood percorreram extensivamente a região, registrando cidades antigas como Copan, Palenque, Uxmal e Chichén Itzá. No século XX, tiveram início escavações científicas mais sistemáticas, concentradas em grandes centros como Tikal, Calakmul e Bonampak. O avanço das pesquisas levou a partir da década de 1950 à decifração da escrita maia, revolucionando o entendimento de sua história, política e religião. Mais recentemente, com o uso da tecnologia LIDAR, um radar aéreo capaz de enxergar sob a vegetação, dezenas de novas cidades, estradas e estruturas foram identificadas sob a floresta densa, revelando que a civilização maia era ainda mais complexa e extensa do que se imaginava. Então, depois dos maias, se destacam os astecas, um povo de guerreiros, poetas e sacerdotes. Eles acreditavam estar destinados a fundar sua cidade onde vissem um sinal sagrado, uma águia pousada sobre um cacto devorando uma serpente, hoje representado no centro da bandeira do México. Os astecas vagaram por anos, expulsos de terras alheias e considerados até bárbaros por outros povos mesoamericanos, até que por volta de 1325, no lago Texcoco, essa visão se concretizou. Ali, sobre ilhotas e pântanos, nasceu o Tenochtitlan, a terra do cacto de pedra, que em pouco tempo se tornaria o centro político, econômico e espiritual do Império Azteca. O local parecia impróprio, solo alagado, instável e com pouca terra firme. Contudo, os astecas transformaram a paisagem. Eles construíram chinampas, ilhas artificiais de cultivo feitas de lama, junco e madeira, onde plantavam milho, feijão, abóbora e flores. Criaram canais navegáveis, aquedutos de água doce e calçadas que ligavam a cidade às margens do lago. Tenochtitlan logo se tornou monumental. Em seu auge, abrigava entre 200 mil e 300 mil habitantes, superando muitas cidades europeias da época. No centro erguia-se o templo maior, dedicado a Huitzilopochtli, deus da guerra e do sol, e Tlaloc, deus da chuva e da fertilidade, considerado o coração espiritual do império. Escadarias íngremes levavam ao topo, onde sacrifícios humanos eram realizados para alimentar os deuses e manter o equilíbrio do universo. A cidade era organizada com uma precisão extraordinária. Ruas, canais, mercados, escolas e palácios seguiam um planejamento meticuloso. No mercado de Tlatelolco, vizinho à praça principal, circulavam diariamente milhares de pessoas. Era um centro de trocas dinâmico, onde se comercializavam tecidos, joias, armas, alimentos, escravos, cacau, penas coloridas e obsidiana. Havia até juízes e fiscais para garantir ordem e justiça entre os comerciantes. A arquitetura era impressionante. Templos, calçadas de pedra, praças simétricas, jardins suspensos, casas nobres decoradas com murais e esculturas, fontes e até um zoológico real com onças, águias e serpentes, que era usado para fins religiosos e de entretenimento da elite. O Império Azteca também era uma poderosa máquina de tributos. Tenochtitlan ocupava o centro de uma vasta rede de cidades-estados subordinadas que deviam impostos em alimentos, roupas, bens e prisioneiros de guerra. A educação era obrigatória para todas as crianças. Meninos aprendiam guerra e religião, meninas, tarefas domésticas e rituais sagrados. Já os jovens nobres frequentavam os Calmecacs, escolas especiais onde estudavam astronomia, história, filosofia e os rituais que regiam a sociedade azteca. Esses rituais giravam em torno do sacrifício humano. Os astecas acreditavam viver sob o quinto sol, após 4 eras destruídas por catástrofes divinas. E para evitar o mesmo destino, era necessário manter o sol em movimento, o que exigia sangue humano. Para eles, a vida era uma dívida sagrada. Os deuses haviam se sacrificado pela criação do mundo e os homens precisavam retribuir. Por isso, os sacrifícios eram praticados em larga escala, chegando a milhares por ano. Astutos, seus guerreiros buscavam capturar inimigos para oferecê-los em sacrifício.
Os corpos eram deitados sobre pedras cerimoniais no alto dos templos e, com facas de obsidiana ou sílex afiadas com aço, realizava-se uma incisão no peito, arrancando o coração com a vítima ainda viva. Havia também o sangrento ritual de sacrifício dedicado ao deus Xiptotec, no qual as peles das vítimas eram arrancadas e vestidas pelos sacerdotes durante as cerimônias. Além disso, praticava-se o autossacrifício, perfurar a língua, lábios, orelhas ou órgãos genitais com espinhos ou lascas de obsidiana, como oferenda aos deuses. Ainda assim, a religiosidade asteca não girava apenas em torno da morte. Eles também celebravam a vida e a fertilidade, promovendo festivais, danças, músicas e poemas. Mas o fim se aproximava. Curiosamente, os astecas mantinham uma lenda sobre o deus criador Quetzalcoatl, a serpente emplumada, equivalente ao Kukulcán dos maias. A mitologia dizia que a divindade havia se afastado de Tenochtitlan, mas que prometia retornar. Porém, em 1519, quem se aproximou da região não foi a serpente emplumada, mas sim o conquistador espanhol Hernán Cortés. Muitos acreditam que os astecas confundiram Cortés, seus homens, armaduras, cavalos e canhões como sendo parte do retorno grandioso de Quetzalcoatl, o que explicaria sua entrada facilitada na região. Mas ao lado dele havia outra figura marcante, uma mulher indígena, muitas vezes reduzida a nota de rodapé nos livros de história. Seu nome era Malinche. Escravizada ainda jovem, foi vendida, trocada e usada como moeda viva em disputas entre povos originários. Com a chegada dos espanhóis, ela se tornou algo ainda mais valioso, a ponte entre dois mundos. Malinche falava Nautli e Maia, e depois ainda aprendeu espanhol. Isso colocou essa mulher, vamos dizer assim, no centro da maior virada histórica da Mesoamérica. Para muitos, foi ela quem traduziu, aconselhou e advertiu Cortés sobre emboscadas. Foi também quem falou diante do imperador asteca Montezuma, numa cena que hoje parece saída de uma tragédia grega, a mulher indígena intermediando o diálogo entre o invasor e o soberano do próprio povo. E, ao ter um filho com Cortés, Martim, um mestiço reconhecido, Malinche passou a simbolizar algo ainda maior: o nascimento de uma nova identidade no continente. Por séculos, foi lembrada como traidora, acusada de abrir caminho para a destruição. Ou quem sabe, fosse o contrário, uma mulher que apenas estava tentando sobreviver em um mundo que desabava, não como cúmplice, mas como uma testemunha. Aliado a várias tribos inimigas dos astecas, como os tlaxaltecas, Cortés e seu pequeno exército conseguiram cercar e conquistar Tenochtitlan, capturando o imperador Montezuma II e promovendo a pilhagem de riquezas e a destruição da cidade. E, enquanto isso, lá nos Andes, sobre penhascos, vales e abismos, floresceu o Império Inca. Ao contrário de outras civilizações que ergueram capitais em planícies férteis, os Incas, movidos pela fé, escolheram as alturas. O Sol como pai, os Andes como templo, e a Pachamama, Mãe Terra, como aliada sagrada. Como filhos escolhidos dos deuses, lançaram-se à missão de domar o impossível, construir pontes sobre abismos e plantar nos degraus das montanhas. Sua capital foi Cusco, o umbigo do mundo, formada por templos, palácios e praças. Da cidade, partia uma impressionante rede de estradas e pontes. O Quapacnã, ou Caminho Real, somava mais de 40 mil quilômetros, conectando o atual sul da Colômbia ao norte do Chile e da Argentina. As trilhas incas cortavam desertos, selvas e cordilheiras, pavimentadas com lajes de pedra reforçadas por muros, escadas e aquedutos. Onde o relevo não permitia estruturas fixas, erguiam pontes suspensas de cordas vegetais feitas com fibras de ixu, o capim das alturas. Essas pontes eram refeitas anualmente pelas comunidades locais, em um ritual coletivo que unia técnica e fé. Não havia uma escrita comum. No lugar dela existiam os chasquis, mensageiros ágeis treinados desde a infância.
Em revezamentos contínuos, levavam mensagens de boca em boca ou quipus, cordões com nós que registravam dados, calendários e até narrativas. E entre as montanhas silenciosas, ergue-se Machu Picchu, o enigma mais fotogênico do Império. Não era a capital, nem o maior centro urbano, mas talvez o mais simbólico. Escondida a 2.400 metros de altura entre penhascos e florestas tropicais, foi redescoberta em 1911 pelo explorador Hiram Bingham. Machu Picchu impressiona até hoje por sua engenharia. Blocos de pedra perfeitamente encaixados e construções voltadas ao sagrado. O Templo do Sol, por exemplo, foi erguido de modo que, nos solstícios, a luz penetrava pelas janelas esculpidas e iluminava o altar de pedra com precisão. Ao contrário de outras civilizações da época, os Incas desenvolveram um sistema coletivista altamente organizado e imperialista. Não havia propriedade privada. As terras pertenciam ao Estado, ao Sol Inti e às comunidades. Todos os súditos deviam pagar um imposto chamado mitá, trabalho obrigatório para o império, em obras, agricultura, mineração ou serviço militar. Em troca, o Estado garantia comida, segurança e ordem. Porém, esse sistema seria posteriormente incorporado de forma distorcida pelos conquistadores espanhóis durante a colonização. Em tempos difíceis, os Incas contavam com enormes depósitos chamados colcas, que armazenavam alimentos e tecidos em quantidade suficiente para impedir a fome. O cuidado com o povo era estratégico e espiritual. Os imperadores acreditavam que o bem-estar da comunidade refletia a harmonia cósmica. A sociedade era organizada em ailos, grupos familiares que compartilhavam terras e tarefas. Cada ailo tinha obrigações específicas e o Estado mantinha rígido controle demográfico por meio de censos e quipus. O Inca, governante supremo, era considerado filho do Sol, quase uma entidade divina. Seu poder era absoluto, porém, era auxiliado por uma elite de administradores e sacerdotes que mantinha o império em funcionamento. O culto aos ancestrais era igualmente simbólico. Imperadores mortos eram mumificados, vestidos, alimentados, entre aspas, e até consultados em decisões políticas. Diferente dos maias e astecas, os sacrifícios humanos eram raros e restritos a eventos extremos. As oferendas mais comuns incluíam xixa, bebida de milho, folhas de coca, animais e objetos preciosos. O calendário agrícola e religioso seguia as estrelas, solstícios e outros astros. Observatórios solares foram erguidos em locais como Pisac e Machu Picchu. Contudo, em 1532, o Império Inca enfrentava disputas internas. O imperador Huayna Capac havia morrido de uma doença misteriosa, provavelmente varíola, trazida pelos europeus, que já devastava vastas regiões. Com sua morte, os filhos Atahualpa e Huasca travaram uma guerra civil pelo trono. Atahualpa saiu vitorioso, mas o império estava enfraquecido e o poder militar arruinado. Foi nesse cenário que chegou o conquistador Francisco Pizarro, acompanhado de um pequeno grupo. Eles capturaram Atahualpa e os Incas ofereceram uma enorme quantidade de ouro e prata em troca de sua vida, uma oferta que foi aceita pelos europeus. Mas algum tempo depois, Atahualpa foi novamente capturado, dessa vez acusado de traição e idolatria, resultando em uma cruel execução por estrangulamento. Em seguida, Francisco Pizarro e seus homens marcharam até Cusco e tomaram a cidade. Alguns membros da família real conseguiram sobreviver e nas décadas seguintes lutaram contra os espanhóis, mas sem sucesso. Eventualmente, o último nobre, Tupac Amaru I, foi executado em 1572. 2 séculos depois, em 1781, em meio a revoltas contra os abusos coloniais, Tupac Amaru II teria o mesmo destino. E assim se encerrava a história do Império Inca. No outro extremo organizacional estavam as sociedades não estatais, povos que, sem erguer impérios ou estados centralizados, criaram modos próprios de vida coletiva, com sistemas sociais, espirituais e políticos de grande complexidade. Entre eles, destacavam-se navarros, mapuches e tupis-guaranis. No sudeste dos atuais Estados Unidos, os navarros desenvolveram uma cultura baseada na pecuária, tecelagem e agricultura de subsistência. Suas sociedades eram organizadas em clãs e o poder era descentralizado.
Ao contrário dos impérios guerreiros, buscavam equilíbrio, e sua política valorizava o consenso e a tradição oral como forma de coesão social. Nos pampas e florestas do sul do Chile e da Argentina, os mapuches formaram sociedades descentralizadas, mas extremamente resilientes. Não havia rei ou imperador, mas chefes locais, os loncos, que se reuniam em assembleias para decisões coletivas. Quando ameaçados por forças externas, como os conquistadores espanhóis, elegiam um líder temporário, o toqui, para comandar a resistência. Sua organização se baseava na autonomia das comunidades, no respeito dos ancestrais e na luta pela terra. Durante muito tempo, a história oficial classificou essas sociedades não estatais como primitivas ou inferiores por não construírem pirâmides ou impérios. Mas essa visão ignora que, para muitos desses povos, a organização social não era questão de dominação, mas de equilíbrio entre homem e natureza, indivíduo e grupo. E o melhor exemplo desse princípio são os tupis, dos quais vamos falar mais adiante. Antes de prosseguirmos, é importante compreender como ocorreu o processo de ocupação da América do Sul nesse passado distante. O povoamento inicial foi um processo complexo, marcado por diversidade temporal, cultural e geográfica. Longe de ser linear e homogêneo, envolveu múltiplas rotas migratórias, grupos biológica e culturalmente distintos, e variadas estratégias adaptativas. No território brasileiro, essa diversidade é particularmente vista nas evidências arqueológicas, que revelam diferentes momentos e caminhos de ocupação. Pesquisas indicam que pelo menos 2 grandes ondas migratórias influenciaram a América do Sul. A primeira foi composta por grupos de morfologia craniana generalizada, semelhante a populações da África, Oceania e parte do leste asiático do Pleistoceno tardio. A segunda trouxe populações com morfologia mongoloide clássica, predominante entre os povos indígenas atuais, havendo substituição ou miscigenação entre os grupos ao longo de 2 a 3 milênios. No Brasil, essas ondas se refletiram em 3 principais rotas de dispersão. A mais antiga foi a rota do Rio São Francisco, associada à tradição itaparica, que ligava o Nordeste ao Sudeste e Centro-Oeste, utilizando vales fluviais como corredores naturais. Esses grupos desenvolveram ferramentas de pedra trabalhadas de um só lado e estratégias de subsistência generalistas. A segunda foi a rota amazônica, que entrou pelo norte, com evidências de ocupação entre 11.000 e 8.000 anos atrás, em sítios como Pedra Pintada e Complexo Cipaliwini. Ali, as populações se adaptaram ao ambiente tropical com indústrias lícitas diversificadas, incluindo artefatos uni- e bifaciais. E por fim, a rota da Bacia do Rio da Prata, ligada à tradição umbu, partiu do sul do continente e se espalhou pelo interior do sul e sudeste do Brasil, caracterizada por pontas de projétil bifaciais e grande diversidade regional. Assim, o povoamento sul-americano, especialmente no Brasil, mostra uma trama complexa de múltiplas ondas migratórias, adaptações ambientais e diversidades tecnológicas, reforçando a ideia de um continente multifacetado desde os primeiros habitantes. Já mencionamos diversos grupos fundamentais para compreender esse processo, mas não podemos deixar de lado os tupis, que encontraram seu lar nas densas florestas tropicais da Amazônia. Por volta do 1º milênio, iniciaram uma grande migração a partir das margens dos rios Xingu e Madeira em direção ao litoral atlântico, ocupando uma extensa faixa costeira do atual Rio Grande do Norte até Santa Catarina. Nessa região, estabeleceram aldeias, cultivaram a terra e criaram uma rica tradição oral e espiritual. Diferente de outros povos, viviam em malocas, grandes habitações coletivas de madeira e palha. Cada aldeia reunia várias famílias, organizadas por laços de parentesco e alianças políticas. A sociedade tupi apresentava uma divisão de trabalho por gênero. Os homens caçavam, pescavam e guerreavam, enquanto as mulheres cuidavam da agricultura, coleta e tarefas domésticas. A mandioca era seu cultivo principal, obtida pela técnica de coivara, que consistia na queima controlada da vegetação para fertilizar o solo. Além dela, produziam milho, feijão, abóbora e outras plantas, além, é claro, da caça e pesca.
Os tupis também se destacavam como canoeiros habilidosos, navegando pelos rios em embarcações de troncos escavados. No campo espiritual, mantinham um forte vínculo com a natureza. Acreditavam que todos os elementos naturais possuíam espíritos, e os pajés exerciam um papel central como líderes espirituais, curandeiros e mediadores entre o mundo físico e o sobrenatural. Rituais e cerimônias garantiam a harmonia com os espíritos da natureza, celebravam eventos importantes e marcavam passagens da vida. As aldeias tupis não tinham poder centralizado ou hereditário, como nos estados clássicos, mas eram governados por líderes guerreiros e conselhos coletivos. A autoridade política não se impunha pela força, mas era conquistada pelo prestígio pessoal, coragem em batalhas e habilidade de articulação entre grupos. Esse modelo refletia a consistência tupi em evitar o desenvolvimento de um estado hierárquico, prevenindo desigualdade e concentração de riquezas. A redistribuição de bens impedia o surgimento de elites permanentes, tornando a autoridade essencialmente coletiva e a sociedade igualitária e dinâmica. Tudo isso, porém, foi posto à prova com a chegada dos colonizadores. Para os tupis, o mar era uma entidade viva, ora calma, ora furiosa. Assim, a chegada de navios, homens vestidos com tecidos estranhos e falando de forma diferente causou, no mínimo, curiosidade. Os tupis receberam os forasteiros de maneira amistosa, oferecendo alimentos, colares, penas e madeira ao Brasil. Em troca, recebiam espelhos, facas e tecidos. Nos primeiros anos, a convivência parecia quase divina. A ideia de que, no primeiro contato, os europeus foram interpretados como amigos, parentes ou ancestrais distantes se baseia em análises antropológicas, que mostram como os indígenas os enquadravam em seu próprio sistema cosmológico e não pela lógica europeia da diferença absoluta. Mas o que os tupis não sabiam era que, para os europeus, tudo fazia parte de um projeto maior de conquista. Com o tempo, a exploração começou a se intensificar, começando com o pau-brasil, depois a terra fértil e, por fim, os corpos indígenas. A liberdade de andar, plantar, caçar e simplesmente viver foi destruída por ordens, castigos e cruzes. E logo, os portugueses perceberam a necessidade da mão de obra. E antes de explorarem os africanos, o primeiro alvo foram os povos indígenas. Tudo começa nas primeiras décadas do século XVI, quando a coroa portuguesa intensifica as expedições ao território que hoje é o Brasil. Pouco depois, a ocupação assume um caráter mais urgente, já que outras potências, especialmente os franceses, frequentavam o litoral e ameaçavam os interesses de Portugal. A colonização efetiva iniciou-se em 1530 com a expedição de Martim Afonso de Souza, marco da exploração sistemática do território. Para garantir a posse das terras, em 1534 a coroa institui o sistema de capitanias hereditárias, dividindo o território em grandes lotes entregues a donatários responsáveis pela colonização e administração. Tempo depois, cria-se o governo geral, que centraliza o poder e organiza a colônia, incentivando a formação dos primeiros núcleos urbanos. Em 1549, um momento decisivo, chega Tomé de Souza, o primeiro governador-geral acompanhado pelos jesuítas. A missão da Campanha de Jesus era evangelizar os indígenas, mas logo ampliou seu papel. Os jesuítas organizaram aldeias e consolidaram a presença portuguesa no interior, atuando como agentes culturais e políticos da colonização até sua expulsão 2 séculos depois. Os bandeirantes, porém, frequentemente invadiam missões, capturando indígenas que os padres buscavam proteger da escravização. Diversos povos indígenas passaram então a conviver com a presença intensa dos colonizadores. Entre eles, os tupis, numerosos e espalhados pela costa, foram caçados como animais, capturados, batizados à força e forçados a trabalhar. As aldeias foram destruídas, os pajés assassinados. A miscigenação no Brasil não foi fruto exclusivo de convivência harmoniosa. Em muitos casos, aconteceu por meio de violência.
com mulheres indígenas e africanas sendo forçadas a se submeterem, violentadas ou obrigadas a casar-se com homens da coroa ou colonos portugueses. Ainda assim, os tupis não se curvaram facilmente. Eles recusavam o batismo, fugiam das missões jesuítas, destruíam engenhos e emboscavam expedições. Em vários pontos do litoral, aldeias inteiras se revoltaram. E em pouco tempo, a selva se transformou em um campo de guerra. Dessa resistência nasceu um dos episódios mais marcantes da luta indígena contra o domínio colonial, a Confederação dos Tamoios. Entre 1554 e 1567, formou-se uma poderosa aliança. Tupinambás, Tamoios e outros grupos tupi-guaranis, tradicionalmente rivais, se uniram para enfrentar o avanço português, contando também com o apoio dos franceses, que ainda buscavam estabelecer-se na América Portuguesa. A Confederação dos Tamoios foi uma resposta organizada, ousada e estratégica ao terror imposto pelos colonizadores. Os tupis criaram uma frente de resistência que se estendia do Rio de Janeiro ao litoral de São Paulo. Com domínio dos rios e matas, organizavam emboscadas violentas, colocando os portugueses à beira da derrota. Em resposta, entraram em cena os jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. Eles negociaram uma suposta paz com os líderes tupis, mas a trégua era uma armadilha. Pouco depois, os portugueses lançaram ataques violentos às aldeias da Confederação. Os líderes foram perseguidos e mortos. A aliança com os franceses enfraqueceu e estes acabaram expulsos. E assim, começava a queda dos tupis. Os tupinambás, também parte da Confederação, passaram a ser perseguidos ainda mais intensamente, pois foi descoberto que canibalizavam corpos de portugueses capturados. Um ritual que envolvia incorporar a força e honrar o inimigo. Muitas dessas práticas foram registradas por Hans Staden, que presenciou rituais indígenas, guerras intertribais e cerimônias de antropofagia enquanto era prisioneiro dos tupinambás. Para ele, que era um europeu e cristão, aquilo era assustador e, ao mesmo tempo, fascinante. Na ficção, essa história foi retratada pelo cinema brasileiro no filme de título curioso Como Era Gostoso o Meu Francês. Porém, os portugueses exploraram essas práticas culturais para classificá-los como bárbaros, reforçando a ideia de que os indígenas deveriam ser civilizados pela cruz e pela espada. Essa narrativa legitimou a escravidão indígena e, sobretudo, a imposição do cristianismo. Não se pode negar também o espírito cruzadista desse processo, que via na conversão forçada e na destruição de culturas um dever sagrado, ideia que sustentou atos hediondos. Com o tempo, o extermínio indígena alcançou aspectos mais profundos. Antes, escolas locais ensinavam o tupi-guarani, mas sob a justificativa da selvageria, a língua foi proibida, os nomes indígenas substituídos por cristãos e os rituais condenados como bruxaria. A floresta, por sua vez, foi tomada por engenhos, fazendas e estradas. Mas mesmo assim, a cultura tupi sobreviveu de outra forma. Na mandioca, no beiju, no peixe assado na folha e em topônimos como Ipanema, Paraty, Maracanaú e Ubatuba. Poucas comunidades tupi-guarani permanecem vivas, embora enfrentem preconceito, sendo hoje mais reconhecidas em elementos gerais da cultura brasileira do que honradas por seu modo de vida. Seguindo esse padrão, voltamos aos indígenas de Guanahani, uma ilha das Bahamas, conquistada pelo maior explorador da história, o espanhol Cristóvão Colombo, que rebatizou a região como San Salvador. Depois ele navegou por Cuba e Hispaniola, hoje Haiti e República Dominicana. Em todas as ilhas, encontrou povos indígenas amistosos, desarmados e generosos. Entre eles estavam os taínos, que receberam Colombo e sua tropa com frutas, água e artesanato, enquanto observavam curiosos aqueles homens de pele clara, armaduras reluzentes e barcos imensos. Colombo, porém, tinha outra visão. Em uma de suas anotações mais conhecidas, ele escreveu: "Eles são tão dóceis que, com 50 homens, poderíamos subjugar todos." E essa ideia seria colocada em prática em suas viagens seguintes. Aquilo que destruiria suas vidas
ainda hoje é ensinado como uma aventura. Muitos negacionistas históricos se orgulham de retratar a colonização como um feito heróico, em que homens brancos apenas desbravavam a América, levando sua tradição. Mas não se engane, a inocência desses povos foi cruelmente explorada, resultando na quase que completa eliminação de sua existência no continente.